Bom dia, gente. Agora nós estamos nessa nova fase do meu programa da curadoria, os diários, em que eu propus que nós fizéssemos uma espécie de diálogo. Então eu vou responder uma pergunta da Shirley de Santos sobre a questão do misticismo, a questão da espiritualidade, da magia na Casa do Sol. E eu vou começar acendendo uma vela aqui num dos altares. A Casa do Sol tem vários altares. Eu vou acendendo essa vela aqui e vou contar para vocês a origem de alguns objetos que se tornam aqui na casa meio que objetos que a gente valoriza como sagrados, né? Um desses objetos é esse cavalinho aqui. Vocês estão vendo que é um cavalinho infantil, como um brinquedo assim dos anos 50. Esse cavalinho entrou na Casa do Sol aqui porque já depois da morte da Hilda eu recebi aqui a Fabrícia, filha do Ziraldo. Ela veio aqui filmar algumas coisas e pediu, ela usou esse cavalinho no cenário dela. Aí ela pediu, quando ela fosse embora, se ela poderia deixar o cavalinho num dos altares e levar umas estrelas de ferro que tem nesse outro altar aqui que vocês não estão vendo. Importante dizer que essas estrelinhas de ferro, elas compunham um móbile e que depois que o móbile se desmanchou, elas eram minhas. E assim que o móbile se desmanchou, elas entraram para a mesa de altar. Um objeto sagrado da casa. Tem pessoas que vêm visitar a casa, vão na figueira, por exemplo, pegam uma casca de um bicho, guardam dentro de um lenço e levam embora como um momento sagrado. Já vi residentes fazerem isso. Enfim, essa é a estrela, super linda, está aqui preservada. Eram 4, depois da visita da Fabrícia ficaram 3. Então foi uma troca que nós fizemos, e aqui os objetos vão se tornando meio sacros, assim, por quê? Porque eles entram na casa de uma maneira, assim, intencionalmente sacra. Por exemplo, vem uma pessoa e fala, posso deixar esse Buda aqui nessa mesa? Então, a história dos objetos é mais ou menos essa. Quando a Hilda era viva, eu morava na Alameda Lorena por um tempo e tinha um senhor que era dono de uma carroça, e nessa carroça ele carregava restos de apartamentos em que ou a pessoa morreu ou se mudou e vendeu os objetos da casa para ele. Aí ele ficava na esquina da Alameda Lorena com o Peixoto Gomide, com objetos ótimos. E eu um dia passando, como eu morava naquela esquina, um dia eu passando por esse lugar, eu vi esse oratório que vocês estão vendo aqui. E achei, e o da Zé, todos eram vivos, achei que era simplesmente a cara da Hilda. Porque eu mesma, eu não tive uma criação ou educação católica, porque eu sou de família judia. Então eu vi esse oratório e imediatamente pensei na Hilda e dei uma melhorada, coloquei esses douradinhos que vocês estão vendo, e a Hilda sim amou, porque a Hilda sim, ela foi criada na questão do catolicismo, né, com as freiras e tudo mais. Então, não que ela tenha sido uma católica praticante, mas vocês podem, quem conhece a casa sabe que aqui a gente tem vários símbolos católicos, então, entre outros, né, porque a gente tem todos os símbolos. A casa você entra, tem uma mezuzá, temos Buda, temos Joana d'Arc, temos todas as relações com as figuras ou santas, ou mágicas, ou místicas. Então, é assim que funcionou e funciona ainda até hoje
a questão dos altares, a questão da magia. A Hilda mesma dizia repetidamente: Olga, tudo aqui nessa casa e nesse nosso jardim é sagrado. Ela considerava aqui um território essencialmente místico, dizendo isso, né? Gente, eu vou continuar falando da questão mística, espiritual da Hilda Ilst e que eu preservo aqui na casa, porque se eu não fosse preservar tudo, mas eu preservo essa questão uma espécie de sincretismo espiritual, passando por todas as religiões possíveis. Então, objetos que eu adoro aqui nesse altar, aqui embaixo dessa janela, são esse pássaro maravilhoso feito pelo Mora Fuentes, que é um abajur. Essa Joana d'Arc da Casa do Sol, pintei um quadro com esse nome, a Joana d'Arc, hoje está na casa da Mariana Iannelli. Aqui outros objetos, os elefantes, esses elefantes indianos, sempre aos pares. E o Buda, aqui a gente tem várias figuras do Buda. Então, as mezuzás, outra vez o elefante. Então, uma pessoa que chega e eu apresento esse altar para ela, ela entende a religiosidade e a questão espiritual da Hilda Ilst. E tudo, ela tinha uma religiosidade à flor da pele. Todos os lugares em que ela se colocava, por exemplo, até a mesa dela no escritório tem um cantinho que eu nunca desmanchei, que é um cantinho, um altar, um pequeno altar do lado direito da mesa. Então a Hilda tinha isso bem pronunciado.